Atenção para essa reportagem. Vamos falar de prevenção de incêndios. Em tempo de pandemia, aumentou o número de incêndios em residência no DF. São muitas ocorrências que poderiam ser evitadas. Vejam com Aline Barcelos. Os incêndios em residências têm ocorrido com mais frequência desde que começou o isolamento social, segundo o Corpo de Bombeiros. Boa parte poderia ter sido evitado. O que a gente percebe é que as pessoas subestimam o risco de incêndio. Todo incêndio de grandes proporções, ele começou com um princípio de incêndio. Então, nós precisamos sempre ter em mente que todo princípio de incêndio demanda de nós atenção e cuidado. Em apenas 10 dias, a Record TV mostrou 3 casos. Em Ceilândia, a moradora fazia o jantar dos filhos quando ouviu a explosão do curto-circuito. As crianças conseguiram fugir, mas a dona da casa tentou conter as chamas e só foi socorrida com a chegada dos bombeiros. No setor de oficinas norte, mais um incêndio. A casa, feita de pré-moldado, pegou fogo e assustou os vizinhos. O homem que morava no local não estava no imóvel e o fogo foi controlado pelos bombeiros. E durante um momento de desatenção dos pais, uma criança de 3 anos pegou um isqueiro e colocou fogo em uma casa no Itapuã. Os vizinhos apagaram as chamas, que atingiram apenas um cômodo do imóvel. Ninguém ficou ferido. Até o dia 11 de setembro deste ano, os bombeiros haviam registrado 2.283 casos de incêndio em edificações. E as causas são as mais variadas. Uma delas ocorre quando há uma sobrecarga na corrente elétrica, ou seja, o uso dos famosos T's ou benjamins. Nesse caso, a corrente elétrica que passa pelo fio condutor é alta e gera um superaquecimento. A capa protetora derrete e o fogo começa. As velas também são outro perigo. Ao usá-las, é preciso colocar uma base de vidro ou cerâmica com água para evitar incêndios. Outro problema são os carregadores de celulares. O aparelho jamais deve ser usado na tomada. O ideal é que nós não utilizemos o aparelho celular enquanto ele carrega. Essa é uma orientação que nós damos não só pela questão da prevenção do incêndio, mas também numa questão de prevenção de choque elétrico. Carregue o seu aparelho celular sempre em uma superfície fria, jamais carregue o aparelho em cima da cama, em cima de um estofado, de uma cadeira estofada, sempre numa superfície fria. Em casos onde o incêndio ocorre em um cômodo da casa, é preciso fechar a porta daquele espaço e chamar os bombeiros. Os materiais usados em sofás e outros estofados, como hidrocarbonetos e derivados do petróleo, facilitam a propagação das chamas. Dessa forma, a gente tem condições de subventilar o incêndio. Ele vai ter pouca oferta de oxigênio. Nós vamos nos preocupar nesse momento com a retirada das vítimas, sejam elas pessoas ou animais. E enquanto isso, a prioridade é ligar o 193. Enquanto as nossas equipes se deslocam, aquele cômodo em chamas, ele estará com pouca oferta de oxigênio e ele tende a oferecer uma gravidade muito menor do que se ele estivesse com o cômodo aberto. Na hora de construir ou reformar, é preciso seguir algumas orientações para evitar curto-circuito e, consequentemente, os incêndios nas residências. Nós estamos aqui em uma loja que vende vários equipamentos elétricos e nós convidamos o engenheiro eletricista Luciano Duque, que vai nos dar algumas dicas. A gente vai começar aqui pelo chuveiro elétrico. A gente tem aqui uma caixa com chuveiro, tem a voltagem. E quais as especificações, Luciano, que as pessoas têm que estar atentas aqui na hora, né, de fazer essa instalação? A primeira atenção que a pessoa tem que ter é com a potência do chuveiro. Esse chuveiro ele tem uma potência de 6.400 watts. E o fabricante do chuveiro já especifica qual é a seção mínima do condutor. Então, para esse chuveiro, a seção mínima é 4 milímetros. Outro condutor com seção transversal menor do que 4 milímetros pode trazer risco para as instalações elétricas, até de curto-circuito e sobrecarga. Agora a gente chega aqui e vê que tem vários fios, vários cabeamentos. Como é que a pessoa consegue chegar aqui e saber o que ela tem que levar para casa direitinho? Primeiramente, sempre levar os condutores elétricos, os cabos, que eles têm o selo do Inmetro e têm o selo da ABNT.
porque muitas das pessoas compram cabos piratas. Isso pode trazer risco de curto-circuito, sobrecarga na instalação, porque são cabos que não são testados conforme as normas técnicas brasileiras. Agora, é importante também a pessoa colocar várias tomadas pela casa, isso para evitar o uso aqui dos benjamins ou dos T's, como as pessoas chamam. Quando ligam muitos aparelhos nesse equipamento, aqui a chance de um curto-circuito aumenta, né, Luciano? As pessoas, quando não fazem um planejamento das tomadas elétricas na sua residência, vai provocar o uso de T's. Isso aqui pode provocar sobrecarga e trazer um curto-circuito e até um princípio de incêndio. Agora, falando em tomadas, a gente tem várias aqui, ó. Deixa eu mostrar. É importante observar na hora de comprar que tem aqui o selo do Inmetro. Por que é importante esse selo, Luciano? E é importante também que as pessoas evitem comprar as tomadas nas feiras. Então, o selo do Inmetro significa que essa tomada ela passou por todos os ensaios elétricos e ela não vai trazer risco para o consumidor. As tomadas são compradas em feiras e tudo mais, elas não têm o selo da ABNT e selo do Inmetro. Isso pode trazer risco de curto-circuito e sobrecarga, colocando em risco a vida das pessoas. Agora, importante a gente frisar também aqui, para a gente finalizar essa reportagem, que a cada 5 anos as pessoas, os moradores, têm que chamar um profissional, um engenheiro eletricista, para fazer a manutenção da rede elétrica de toda a fiação. Isso é de extrema importância, Luciano. Isso é de extrema importância e ele está dentro da norma técnica, que é a NBR 5410. A cada 5 anos, as pessoas têm que fazer uma revisão nas tomadas, nos condutores elétricos, nos quadros elétricos e nos disjuntores, para garantir a segurança das pessoas, a segurança dos bens, dos animais e do imóvel. Sempre chamar um profissional capacitado e habilitado para fazer essa vistoria, essa revisão e fazer a manutenção necessária. Bacana demais essa reportagem para esclarecer para todos nós qual é o melhor comportamento que nós temos que ter dentro da nossa casa com relação à energia elétrica, não é? Então, se você vai fazer uma reforma, por exemplo, não esquecer de chamar o profissional adequado para que ele possa te ajudar na hora da colocação aí dessa energia dentro da sua casa, comprando realmente equipamentos testados e garantidos que estão aí no nosso mercado aqui em Brasília. O Corpo de Bombeiros chama a atenção para esse número alto nesse momento aqui em Brasília de vários incêndios e é preciso que você tenha sempre realmente muito cuidado. Um descuido qualquer e pode acontecer o incêndio. Ter sempre em mente o telefone 193 do Corpo de Bombeiros também é muito importante. Não esquecer de nunca descuidar, evidentemente, de crianças, ter muito cuidado com o cigarro na hora de deitar na cama, ter muito cuidado com vela acesa e você acabar adormecendo. Enfim, são pequenos, grandes detalhes que fazem toda a diferença para que não aconteça uma tragédia. Eu aproveito essa reportagem para parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sempre muito eficiente, sempre muito pronto para chegar com rapidez e evitar tragédias.